Olá! Você sabia que o Brasil está precisando de pessoas formadas em matemática? Não? Mas você sabia que as histórias infantis já não são mais as mesmas, certo? Também não? É o que você vai descobrir no Mackenzie em Movimento de hoje. A matemática pode ser uma matéria que mete medo em muitas pessoas, mas o que a maioria não sabe é que os alunos que se formam em matemática encontram ótimas oportunidades. E se você gosta de números, preste atenção nessa matéria. Para a maioria das pessoas, este é o único lugar em que um matemático pode trabalhar: a sala de aula. Mas o curso de matemática oferece muitas oportunidades para quem construir uma carreira. Indústria, serviços, há empregos em inúmeras áreas. É o que comprova a coordenadora do curso de matemática do Mackenzie. O aluno que sai do curso de matemática, ele não está só preparado para o magistério. Tem outras áreas do conhecimento que ele pode explorar. Sempre existiu bastante oportunidades, mas hoje o mercado está mais solícito para o matemático. Você se surpreenderia se soubesse as oportunidades que essa área oferece. Por exemplo, na publicidade, o matemático pode trabalhar com estatística para elaborar as pesquisas de mercado. Ele pode também usar seus conhecimentos de geometria e algoritmos na área de computação gráfica. Ou trabalhar com meteorologia, área que exige inúmeros cálculos. Na área financeira, então, o matemático é essencial. Ele pode assumir várias funções. É o caso dos analistas de riscos, por exemplo. Surgem os empréstimos, surgem os financiamentos e é preciso fazer uma análise, realmente, do risco do cliente. Muita gente imagina que o emprego só aparece assim, nos classificados de jornal. Mas, para o matemático, as oportunidades surgem de diversas formas. Na verdade, a grande demanda por matemáticos capacitados faz com que algumas empresas busquem especialistas na fonte, ou seja, aqui, na universidade. As empresas, elas focam em algumas instituições e mandam direto para a instituição a vaga, né? Eu recebo diariamente de 5 a 8 avisos pedindo. Mas como matemática é essencial em muitos cursos, é claro que muitos formandos são absorvidos pelas instituições de ensino. Se você se interessou pela carreira, é bom saber que o curso oferece duas opções de formação. Para obter a licenciatura e investir na carreira de professor, o aluno estuda durante 3 anos. Para ser bacharel e atuar em outras áreas, é necessário estudar mais um ano. As matérias específicas para a licenciatura são dos conteúdos matemáticos e o de formação de professor, que são as matérias pedagógicas. E o bacharelado não, eles são só matérias mais ligadas à matemática pura e que não estão ligadas às pedagógicas. Independente da área onde for atuar, o futuro matemático precisa ter uma paixão legítima pelos números. O curso traz boas oportunidades, mas exige dedicação dos alunos. As perspectivas são muito boas, eu sinto, para o matemático, mas é uma disciplina que, por motivos de preconceitos, ela fica um pouco marginalizada. Para muitos alunos, matemática está longe de ser uma paixão. A falta de professores com formação adequada na área e o desinteresse dos próprios pais criam a imagem de uma matéria inacessível e difícil de ser compreendida. O filho chega em casa com a tarefa. Qual é a tarefa? Não, matemática eu não sei nada. Às vezes ele tem até tendências, ele tem um bom raciocínio lógico, mas isso é abafado. Aí quando ele chega no ensino fundamental, a coisa vai se agravando. Na China, as aulas de matemática chegam a ocupar metade das aulas do ensino fundamental. Na Índia, a matéria também recebe atenção especial. Não é à toa que os dois países se tornaram polos de tecnologia.
Na verdade, dificilmente um país consegue se desenvolver plenamente sem um ensino eficiente de matemática. Por isso, quem estuda matemática tem a chance de contribuir para mudar esse panorama no Brasil. Hoje está sendo difícil encontrar um profissional, quer dizer, um professor de matemática que possa dar conta, vamos dizer assim, do recado, né? Que realmente goste da profissão, que se dedique a ela, que tenha realmente aquele carinho que eu posso dizer que eu tive assim dos meus professores. Então fique ligado, está na hora de perder o medo e apostar nessa carreira promissora. Aposto que você nem imaginava que a matemática oferecia tantas oportunidades, não é? Então é bom ficar ligado. Vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já com Mackenzie em Movimento. Não saia daí! Histórias infantis e contos de fada encantam crianças do mundo inteiro. Mas essas histórias já não são mais as mesmas. As narrativas e os personagens estão mudando bastante. Mas que efeitos essas mudanças provocam na formação das crianças? Nós conversamos com duas especialistas no assunto para responder a essa pergunta. Dá só uma olhada. Era uma vez, uma época em que as histórias infantis tinham sangue, violência, xingamentos e confrontos. Pois é, durante muito tempo, as histórias eram repletas de elementos que hoje seriam considerados absurdos. Era a bruxa mergulhada em caldeirão de óleo fervente, madrasta má sendo arrastada por cavalos, gente morrendo de verdade. Hoje não, as histórias terminam bem e até os vilões são convertidos e passam a ajudar os mocinhos. Mas qual será a melhor opção para as crianças? A versão mais branda ou a original? Muitos pais não sabem responder a essa pergunta. Por isso, conversamos com a doutoranda em psicologia, Marlene, especialista em psicanálise de criança e estudiosa do tema. Se você analisar as histórias infantis da atualidade, é tudo muito certinho, é tudo muito correto, é tudo muito felizes, né? E que não traz a problemática, não traz o conflito, não traz as questões humanas, não traz a realidade. E o conto de fadas, ele traz a realidade, né? Ele traz questões, por exemplo, da penúria, as questões do conflito entre os irmãos, entre pais, entre filhos, por exemplo. O Patinho Feio é uma história, é um conto de fada. O que o Patinho Feio retrata? O Patinho Feio e a Rapunzel, ele vai retratar as questões do abandono dos pais. Ainda não se convenceu? Então vamos conversar com uma professora de psicologia do Mackenzie, que trabalha diretamente com crianças em fase de aprendizado. Para ela, os contos de fadas são essenciais. Ao ter contato com essas histórias, a criança está exercitando seu funcionamento mental. O que está implícito ali naquele conto de fadas diz respeito a uma vivência que a criança se identifica e que ali também está contido sempre uma ideia de superação.
João e Maria, por exemplo, ele traz o aspecto da rejeição. A Cinderela traz a rivalidade entre irmãos, né? Por exemplo. Então a criança ela precisa passar por isso, né? Ela não consegue verbalizar. E através dos contos de fada, eles se tornam cenários. Eles se emprestam como cenário dos sonhos das crianças. E ela pode encontrar respostas para os seus conflitos internos. Então ela está identificando, sabendo nomear aqueles sentimentos que estão ali expressos. Assim como muitas outras temáticas exploradas nas mais diversas histórias. E apesar da violência das histórias não parecer adequada para os ouvidos das crianças, não é bem assim. Isso porque uma história suave não permite que elas resolvam seus problemas pessoais. Para os pequenos, a violência presente nas histórias os ajuda não só a lidar com o presente, mas com os problemas do futuro, de uma maneira mais simplificada, que sirva de modelo para o que ele enfrentará dali para frente. Por isso, nada de açucarar os contos de fada. Deixar que as crianças tenham contato com essas situações arrepiantes é uma coisa boa, por mais estranho que pareça. Afinal, todos nós já lemos essas histórias e nem por isso crescemos traumatizados. As pessoas quase não têm tempo, mas eles deveriam estar contando as histórias, não lendo, né? Contando as histórias. No momento que você conta a história para uma criança, ou mesmo quando alguém te conta alguma coisa, você não forma cenas, você aguça a tua imaginação. A gente até orienta até que os pais contem as histórias, né? Alguns dizem assim, eu não sei contar histórias, né? Mas conte do seu jeito. Olá, terminando o programa de hoje, eu gostaria de tocar num ponto que é muito importante para a educação. Para muita gente, a educação é uma coisa neutra, que se faz como que no vácuo, sem pressupostos e com isenção. Para muita gente, o cientista, o educador, tem que ser uma pessoa completamente isenta, que não deixa suas crenças, suas preferências e sua ideologia afetar no processo científico, no processo de educação. Mas nada mais longe da realidade. Já o famoso Immanuel Kant, filósofo muito conhecido, já defendia séculos atrás o que ele chamou de Weltanschauung, em alemão, traduzido cosmovisão. Ele disse que a cosmovisão é o conjunto de pressupostos, de convicções e de ideologias que formam como que as lentes pelas quais uma pessoa lê a realidade, a pessoa se informa, a pessoa compreende, a pessoa se relaciona com o mundo exterior. E isso de fato é verdade. Não há um processo educacional que seja isento de ideologias, de pressupostos e de ideais que guiem e controlem a sua decisão e o seu desenrolar. Na educação, particularmente, como estamos falando, o processo educacional é guiado por ideologias de todos os tipos. Mesmo numa universidade pública, mesmo naquelas que pretendem ser absolutamente neutras. Há filosofias e ideologias como o marxismo, o naturalismo filosófico, o darwinismo evolucionista. A Universidade Mackenzie, ela procura deixar que a visão cristã de mundo oriente a sua educação e aquilo que nós fazemos aqui no processo educacional. E esse é um distintivo da nossa universidade, é um diferencial, porque nós sabemos que foi a visão cristã de mundo que propiciou o ambiente onde a moderna ciência nasceu e as universidades, boa parte delas, tiveram a sua origem. Aqui no Mackenzie nós procuramos oferecer educação de qualidade a partir da visão cristã de mundo. Esse é um dos diferenciais dessa que é uma das melhores universidades não públicas do nosso país. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Mackenzie em Movimento. Até lá! É isso aí. O Mackenzie Movimento está terminando, mas no próximo domingo tem mais, às 10h30 da manhã. Te aguardo. Até lá!